Olá, hoje a gente vai mergulhar nos acontecimentos de Atos 16 para entender uma coisa muito interessante. Como um não de Deus pode ser, na verdade, um redirecionamento estratégico para uma necessidade ainda maior. O tema da nossa conversa é o novo clamor da Macedônia, respondendo ao grito de ajuda espiritual na Europa. Para começar, pensa um pouco. Sabe quando a gente tem aquele plano que parece perfeito, tudo pensado nos mínimos detalhes e de repente, pá, uma porta se fecha na nossa cara? É uma frustração que todo mundo conhece, né? Seja na carreira ou na vida pessoal. Pois é, mas a ideia central que a gente vai explorar aqui é que, na lógica de Deus, uma porta fechada raramente significa um não definitivo. Muitas vezes é um redirecionamento estratégico, uma mudança de rota para um lugar onde a necessidade é muito mais urgente. Então, vamos ver como essa ideia de redirecionamento aconteceu na prática. Nossa primeira parte é sobre a redireção divina. É sobre o momento em que Deus literalmente mudou o mapa da missão para o apóstolo Paulo, e com isso alterou todo o curso da história do Ocidente. A equipe de Paulo tinha um plano super claro: evangelizar a Ásia. Mas, como a gente vê em Atos 16, eles encontraram uma resistência invisível. O Espírito Santo os proibiu. Eles tentaram ir para Bitínia, de novo o Espírito de Jesus não permitiu. Essas portas fechadas foram empurrando eles quase à força para a cidade costeira de Troade. Parecia um beco sem saída. Agora, o que é muito interessante neste slide é que esse padrão não é exclusivo de Paulo, não. Dá uma olhada nesses gigantes da fé. William Carey queria ir para a Polinésia, mas Deus o mandou para a Índia. Adoniran Judson planejou ir para a Índia, mas foi forçado a ir para a Birmânia. David Livingstone queria ir para a China, mas a Guerra do Ópio fechou essa porta e Deus o enviou para a África, um padrão bem claro de redirecionamento soberano. Isso se conecta diretamente com os nossos dias. As portas fechadas que a gente vê hoje, um visto negado, uma crise política, não são o fim da missão. Muitas vezes é o jeito criativo de Deus abrir novas janelas, usando profissionais, empresários e até o movimento de refugiados para levar a mensagem a lugares que antes pareciam inacessíveis. E isso nos leva ao ponto de virada da história. Lá em Troade, naquele aparente beco sem saída, Paulo tem uma visão que não só deu uma nova direção para ele, mas que mudou fundamentalmente o destino de todo o Ocidente. O chamado foi direto, simples e muito urgente. Um homem da Macedônia, uma região da Europa, aparece numa visão e implora: passe a Macedônia e ajude-nos. Sem detalhes, sem um plano complexo, apenas um grito por ajuda. Então, aqui está o ponto crucial. Que tipo de ajuda era essa? A Macedônia tinha filosofia grega, poder romano. O pedido não era material. Era um grito puramente espiritual. O clamor por acesso à esperança, pela presença de uma comunidade de fé onde não existia nenhuma. E a resposta a esse chamado revela uma estratégia muito importante. O texto em Atos muda de eles para nós, indicando que o Dr. Lucas, o autor do livro, se juntou à equipe bem nesse momento. E isso é fundamental. A missão para a Europa exigia uma equipe multidisciplinar, combinando o teólogo Paulo com o profissional médico Lucas, que podia criar acesso onde outros não conseguiam. A reação deles foi instantânea. Não teve debate, não teve comitê. Eles concluíram que a visão era uma ordem divina e buscaram partir imediatamente. Isso nos mostra que quando Deus abre uma porta, a obediência urgente é a única resposta que faz sentido. Agora, vamos para a cidade de Filipos e ver como essa mensagem impactou a sociedade. Não na teoria, mas na vida de 3 pessoas muito diferentes, que representam um verdadeiro retrato da cultura da época. A primeira pessoa alcançada foi Lídia. Ela era uma empresária internacional, uma mulher de negócios de sucesso. Ela é um modelo perfeito do que hoje a gente chama de negócios como missão. O texto diz que o Senhor abriu seu coração e, imediatamente, a casa e os recursos dela se tornaram a base para a primeira igreja em solo europeu. O segundo encontro foi completamente diferente. Uma jovem escravizada, explorada pelos seus donos por causa de um espírito de adivinhação. Isso mostra bem a realidade da batalha espiritual. O poder de Jesus não só libertou espiritualmente, como também quebrou a estrutura econômica de exploração que aprendia. E essa libertação teve um custo: a perseguição imediata de Paulo e Silas. A libertação da jovem levou Paulo e Silas para a prisão, o que nos conduz à terceira conversão. E aqui, o tema cultural da honra e da vergonha é central para a gente entender o
o poder transformador do Evangelho. Vamos analisar isso passo a passo. Um terremoto abre as portas da prisão. Para o carcereiro romano, isso significava ruína total e uma vergonha pública insuportável. Na cultura dele, o suicídio era uma saída mais honrosa que a execução. Mas Paulo grita: "Não se faça mal, estamos todos aqui." Ele protege a honra do homem para abrir uma porta para sua alma. A famosa pergunta do carcereiro, "O que devo fazer para ser salvo?" é, no contexto dele, um grito: "Como posso ser resgatado dessa vergonha mortal?" A resposta de Paulo é uma mudança de lealdade. Creia no Rei Jesus, que oferece a verdadeira honra. E tudo isso nos leva à conclusão. Como é que esse clamor da Macedônia de quase 2000 anos atrás ecoa hoje, especialmente no continente europeu? Este slide aqui ilustra a conexão de uma forma brilhante. O homem macedônio da visão de Paulo hoje tem rostos concretos. São os europeus seculares e as famílias imigrantes que vivem nas cidades modernas, cada um com um clamor espiritual único e muito profundo. O primeiro rosto é o do europeu pós-cristão, o carcereiro moderno. Ele pode ter segurança financeira e social, mas vive num profundo vazio espiritual. O clamor dele não é ouvido em igrejas, mas em escritórios e universidades. Para alcançá-lo, é necessária uma nova geração de profissionais, médicos, engenheiros, artistas, que usem suas profissões como uma ponte para o Evangelho. O segundo rosto é o da família imigrante, muitas vezes vinda de um contexto muçulmano. Eles vivem imersos numa cultura de honra e vergonha, carregando um pesado fardo religioso. O grito silencioso deles é: "Quem pode restaurar a nossa honra?" Eles precisam desesperadamente ouvir a mensagem de que Jesus é aquele que assume a nossa vergonha na cruz para nos vestir com a sua própria honra. E o objetivo final ao responder a esses clamores não é apenas a conversão individual. É o mesmo objetivo de Paulo em Filipos, plantar comunidades de fé vibrantes e locais onde não existe nenhuma, criando um lugar de adoração para a empresária, para o refugiado e para o profissional local. Então, como é que a gente pode, na prática, responder a esse novo clamor? A fonte nos aponta 3 caminhos bem claros. A gente pode ir, usando a nossa própria profissão para criar acesso, assim como Lucas. A gente pode orar, se tornando um suporte vital e invisível para quem está na linha de frente. E, claro, a gente pode enviar, investindo nossos recursos para que o trabalho continue e a esperança possa brilhar nos lugares mais inesperados. E assim, a gente termina com esta pergunta. O clamor que Paulo ouviu há 2000 anos ainda ecoa hoje, talvez nas ruas das nossas próprias cidades. A questão que fica é quem vai responder com a mesma urgência de Paulo, imediatamente.